Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo sobre as aves. Então, a aula passada eu passei alguns vídeos para vocês assistirem e hoje a gente vai continuar então nesse caminho aí, estudando esse grupo de vertebrados. Então, vamos recordar então primeiro o que é um vertebrado. A ave é um vertebrado porque ela possui coluna vertebral. Significa, pessoal, que elas têm o esqueleto interno, o esqueleto é dentro do corpo, tá? Outra característica é que são ovíparos. Significa que acontece o desenvolvimento do embrião, que é o filhotinho, acontece dentro do ovo, sem ligação com a mãe, dentro do corpo da mãe, mas sem ligação com a mãe. A temperatura do corpo desses animais ela é constante, assim como a nossa temperatura também. Pode estar muito frio, pode estar muito calor, a temperatura do corpo das aves é sempre a mesma, não varia. Os répteis, por exemplo, os lagartos e os anfíbios também, o sapo, rã, esses animais, eles têm uma temperatura do corpo que varia. Então, se está frio, a temperatura do corpo baixa. Se está calor, a temperatura do corpo sobe. Mas as aves não. Pode estar muito frio, pode estar muito calor. A temperatura é sempre constante, tá, pessoal? Outra coisa que é característica desse grupo de animais, o corpo é coberto por penas e possuem asas e possuem bico. A função do bico vai ser transportar o alimento, quebrar alimento, pegar o alimento, então tudo isso é a função do bico e o bico vai ter formatos diferentes conforme o tipo de alimento desses animais, tá? Uma coisa super interessante são os ossos. Os ossos das aves são chamados de ossos pneumáticos, porque como ele é um animal que voa, então ele precisa ter um corpo mais leve. Então os ossos eles têm espaços que tem ar dentro, que facilita o voo, porque deixa esse animal mais leve. E esse animal não tem bexiga. Sabiam que a nossa bexiga, quando a gente toma o líquido lá, a água, esse líquido vai para nossa bexiga, né? Depois de passar por nossos sistemas, ele vai para a bexiga. E as aves, elas não têm bexiga. Então, tudo que ela toma, não, a água que ela toma vai para o intestino. Então, as fezes das aves é uma pastinha. Ela não urina igual a gente. É diferente esse sistema desses animais, tá? As aves, elas estão presentes em todo tipo de ambiente. Pode ser no ambiente mais quente, como um ambiente mais frio, vão ter aves também. Então, é um animal super interessante. E nós somos muito privilegiados aqui em Campo Grande, porque a gente vê várias aves lindas, coloridas, voando aqui pelo nosso céu, né? A alimentação desses animais é muito variada também. Tem alguns que são carnívoros, por exemplo, o urubu, o gavião, a águia se alimentam de carne, mas a maioria das aves elas vão se alimentar de frutos, sementes e grãos. E tem o pinguim, né? O pinguim é uma ave que se alimenta de peixe, certo? E outra característica bem interessante, nem todas as aves elas voam. Tem ave que não consegue voar, por exemplo, o pinguim e avestruz. São aves que a gente, conhece e que não voam. Porque a anatomia, o formato do corpo dessas aves, elas é diferente do formato do corpo das outras aves que conseguem voar. Então, a gente vai precisar para a aula de hoje, pessoal, caneta, caderno e a câmera do celular. Se você não puder levar o celular para fazer essa experiência, você leva um lápis e um caderno para você desenhar. Então, eu quero que você vá para um lugar protegido do sol, para você não ficar tomando sol, perto de uma árvore. Se der para você ir em alguma praça com algum adulto junto, com a sua mãe, com seu pai, com alguém que cuide de você, que dê para levar você numa praça. Aí você vai ficar sentadinho lá e observando as aves que tem aqui, que vai ter lá no lugar que você estiver. Se você estiver na sua casa, fique sentadinho aí e observa. Se der para tirar foto, tira. Se não, você desenha
a ave, desenho mais ou menos a cor que ela é, o formato do bico, o tipo de asa, se tem o que tem de diferente lá no animalzinho, você desenha ou tira foto. Daí vocês vão entrar num site que eu vou colocar o link aqui para vocês entrarem e vão tentar identificar essa ave, certo? Combinado?